Boa noite. No vídeo anterior, no que diz respeito ao meu testemunho, nós podemos ver a importância de acreditar verdadeiramente no que Deus revela na sua palavra. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Neste vídeo, eu vou falar sobre a imersão na água do batismo. Pois, na realidade, essa imersão na água do batismo está longe de ser um gesto simbólico. A morte e a ressurreição do homem pecador é algo que muitos cristãos, infelizmente, não experimentaram nem abraçaram realmente. Veremos também que essa morte é muito mais do que um simples símbolo, porque nós pensamos que isso é uma morte simbólica, mas é muito mais do que isso. Então, a compreensão geral do batismo nas igrejas, para fazer rapidamente um resumo, é: crê no Senhor, batiza-te e serás salvo. Mas Pedro disse algo de diferente. Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Isso se encontra em Atos 2:38. E é a versão da Bíblia viva em português, e isso é o português do Brasil. Infelizmente, muitas vezes, aqueles que pedem o batismo se apressam, ou então são pressionados a fazê-lo. A maior parte dos pregadores, sabe, não falam dos conselhos de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre tal decisão. E o que é que o Senhor diz sobre uma tomada de decisão tão importante? Ele diz isto: pois qual de vós, se ele construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo e ver se tem o suficiente para a terminar? Isso se encontra lá em Lucas 14:28. Não enfatizar o compromisso a ser assumido ou diluir alguma das mensagens das Escrituras não ajuda os candidatos ao batismo a tomar uma decisão consciente. O que é que isso quer dizer? Que ele sabe aquilo que vai fazer. Ele sabe o que está a acontecer. Alguém vai dizer, mas nós sabemos isso. Mas na realidade, o batismo é um desejo ardente de deixar a nossa vida de pecado, a fim de recebermos a própria vida de Deus em nós. Sabe? Por isso é que é preciso, antes do batismo, que realmente o crente saiba que a vida dele vai ser transformada completamente. Porque ele não vai querer mais pecar. Ele vai desejar mais que tudo receber a vida de Deus nele. Jesus foi muito claro quando grandes multidões o seguiram. Ele disse: todo aquele que quer ser meu seguidor, e isto tem muito a ver, não é, com aqueles que querem aceitar Jesus. Eu creio em Jesus, eu quero aceitar Jesus no meu coração. Então Jesus, ele diz isto: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, se amar mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Não sei se podem compreender estas palavras do Senhor. É algo que, se nós
fizermos um exame de consciência, nós poderemos ver rapidamente se o Senhor está acima de tudo e que nós estamos aqui para o Senhor em tudo o que fazemos. As nossas palavras, tudo aquilo que a gente deseja fazer, o Senhor está presente. Então repare, o Senhor aqui ele foi direto ao assunto. Quem quiser seguir o Senhor deve estar preparado para amá-lo e nada pode predominar sobre ele. Ninguém é obrigado a segui-lo. Por isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim, a chamada é para muitos, mas o Senhor vai escolher só alguns. Eis a razão pela qual ele também disse que poucos entrarão por esse caminho estreito. É pelas mesmas razões. Creio que já dá para entender, se realmente nós estamos a ver este vídeo com sinceridade no coração, creio que já dá para entender que a maior parte dos cristãos não andam nesse caminho estreito que é Cristo. Porquê? Pois não se trata de um cristianismo onde cada um decide a igreja que lhe convém e o que deseja fazer, pois só existe uma igreja fundada por Jesus Cristo. Todos os nomes de igrejas dadas pelos homens para se distinguirem umas das outras é uma espécie, sabe, de competição mundana. O mundo é assim, para se distinguir, eles dão um nome às empresas, etc, etc. Pois a igreja que Jesus Cristo fundou são os membros que Deus chama. São eles a igreja. E não os templos, nem as casas de oração que o homem constrói. O evangelho pregado hoje no mundo, em geral, é um evangelho barato, adaptado ao homem carnal. Promete a salvação, basta crer no Senhor. As salas de reuniões dessas igrejas estão cheias de pessoas que vêm a Cristo para obter uma vida melhor, obter bênçãos, prosperidade material e, por vezes, por medo da morte, sabe? Basta pagar o dízimo, ir a reuniões, envolver-se em eventos da igreja e fazer muitas coisas para o Senhor. Por outro lado, a palavra de Deus diz-nos que ser batizado em nome de Jesus Cristo significa que queremos ver desaparecer a nossa antiga vida. É o que o Senhor diz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 24, 25. Sim, o candidato ao batismo deve esquecer os seus planos, as suas ambições, os seus hábitos, a sua própria vontade, os seus sonhos, em suma, esquecer a sua própria vida em troca da vida eterna. Foi o que nós acabamos de ver na palavra de Deus. Se realmente não reparou nisso ainda, eu aconselho a rever o vídeo e buscar essas passagens e ler você na sua própria Bíblia, sabe? Porque se você não ler na sua própria Bíblia, você só vai escutar aquilo que os outros dizem. Mesmo o seu pastor, você ouve o seu pastor, mas você tem que ler a Bíblia para que o Senhor, ao ler a Bíblia, o Senhor possa mostrar aquilo que Ele vê em você que não está certo. Você vai acabar por ver certas coisas que estão lá e você não está certa, não anda no caminho exato que o Senhor quer. É por isso que você tem que ler a Bíblia. Compreende? Porque o Senhor vai abrir os seus olhos demais. Se você for sincero ou sincera, o Senhor vai realmente mostrar para você quem você é realmente.
sabe? Isso acontece com todo aquele que realmente vem para Cristo e deixou tudo para trás para o seguir. O homem caído deve render-se completamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Render-se. Fomos escravos do pecado e devemos tornar-nos escravos de Deus. Isso é o que está escrito, sabe? Na Bíblia viva. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus, e entre os benefícios que Ele dispensa a vocês está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Romanos 6, 22. Sabe, nesta era de liberdade desenfreada, tudo é possível. Homossexualidade, casamento homem com homem, mulher com mulher, enfim, tudo é livre. E o povo, sabe, pouco a pouco vai se adaptando a essa liberdade, sabe? E nesta era de liberdade desenfreada, falar ao mundo sobre tornar-se escravo de Cristo, está louco? É completamente inaceitável. E sabe uma coisa? E no meio cristão não é diferente. Eles pensam desse jeito também. Nós não somos escravos de Cristo. Então eles dizem, nós somos servos de Cristo. Essa pessoa deveria ver o dicionário, essas pessoas, porque na realidade, servo e escravo é um sinónimo. Quer dizer a mesma coisa. Sabe, no tempo de Cristo havia escravos. Portanto, a palavra é escravo. Quando os tradutores começaram a traduzir, eles, mais uma vez, minimizaram e puseram servos. Mas sabe uma coisa? Você pode ler várias Bíblias, várias traduções, você vai ver que muitas delas colocam realmente escravos e não servos. Mas aqueles que pertencem a Cristo não são deste mundo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Compreendemos aqui? Quer dizer que ele morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Compreende? E você não ouve outro discurso dizendo que finalmente nós somos livres, sabe? Livres de... Sim, nós somos livres, mas não podemos fazer dessa liberdade, sabe, uma ocasião para pecar. Nós, na realidade, Cristo morreu por nós e agora temos que viver para Ele e não para o mundo. De jeito nenhum para o mundo. Demasiados cristãos, sabe, não experimentaram a morte. Infelizmente, não experimentaram a morte do velho homem, revelada por Deus na sua palavra. A sua palavra, sabe, quando a gente pode ler a palavra, nós mesmos, aí o Senhor começa-nos a mostrar que aquilo que ouvimos nas igrejas, por vezes, e aquilo que a palavra diz. Na realidade, a sua palavra é a verdade. Por isso, eu aconselho sempre e vou continuar a aconselhar, não a estudar a Bíblia, mas a ler a Bíblia, porque aí você vai ter o espelho na sua frente e você vai ver aquilo que o Senhor quer mostrar para você. Você em particular. Como Ele me mostrou a mim em particular, porque eu comecei a ler a Bíblia, não a estudá-la. O meu testemunho já o tenho contado, já fiz 3 vídeos antes, mas se alguém desejar, pode pedir também que eu enviarei o meu testemunho. Então, aqui, eu digo mais uma vez, como irmão em Cristo, eu exorto esses irmãos e irmãs que não conheceram realmente o verdadeiro arrependimento, porque as razões não eram aquelas que a palavra de Deus quer, e que foram enganados também por pastores que não lhe disseram tudo aquilo que eles deviam saber antes de
realmente tomar uma decisão tão importante, sabe? O coração, portanto, do homem tem que realmente se entregar a Deus e, em oração, pedir ao Todo-Poderoso para realmente experimentar esse verdadeiro arrependimento. Mas para isso, repito, tem que ler a Bíblia antes mesmo de poder pedir um batismo ou se arrepender verdadeiramente para compreender aquilo que é o arrependimento para Deus. Que o Senhor possa tocar os corações daqueles que não conheceram o verdadeiro arrependimento, porque nunca é tarde. Enquanto houver vida, temos essa oportunidade de o fazer. Que Deus seja louvado.